novas tecnologias da informação e comunicação, numa primeira instância, como um tipo de recurso. Só que esse recurso como um dado pronto, né? Mais como um mecanismo. E eu quero provocar vocês a nós pensarmos outros dois aspectos. Primeiro, nessa mesma dinâmica do recurso, pensar como uma metodologia pedagógica. Aqui é importante entender, por exemplo, se a gente vai pegar um filme, da gente não simplesmente agora passar o filme por passar e fazer pequenos comentários, etc. e tal, né? Ou fazer uma pequena análise, ou na verdade, usar como pressuposto para discutir determinados conteúdos, né? Por exemplo, eu pego um filme sobre a Segunda Guerra Mundial, passo o filme numa aula, o pessoal anota, etc. e tal, e depois eu vou trazer todo o conteúdo de história da Segunda Guerra Mundial, né? Então, esse é o jeito do recurso que a gente normalmente utiliza. Quando eu quero falar sobre recurso como metodologia pedagógica, a ideia é nós usarmos a linguagem do cinema para o processo, a dinâmica do processo educativo em si. Então, o recurso entra nessa direção de, se vamos tematizar, por exemplo, sobre a Segunda Guerra Mundial, que tal nós provocarmos discentes, estudantes a produzirem um filme? A gente sabe que a gente pode dispor de diferentes recursos, né? Hoje em dia todo celular tem uma câmera e tudo mais. A gente pode utilizar a linguagem do cinema para construir novos saberes, para partilhar novos saberes. É isso que eu quero dizer com metodologia pedagógica, né? Utilizar essas novas tecnologias como metodologia pedagógica. O outro aspecto, que é até que a gente usa no dia a dia da escola, é utilizar como fonte de conteúdo. E aí eu quero trazer uma pequena diferença, né? Eu falei antes do filme, eu falei do filme da Segunda Guerra Mundial, né? E que a gente assiste um filme e a gente depois vai trazer e discutir o conteúdo da Segunda Guerra Mundial. A gente tem que compreender, acho que é importante nós compreendermos, que um filme ele sempre vai trazer uma intencionalidade. Ele está relacionado a um contexto de produção, né? Ele é produzido dentro de um contexto. Um filme americano sobre a Segunda Guerra Mundial vai ser diferente de um filme alemão ou europeu sobre a Segunda Guerra Mundial, que vai ser ainda diferente de um filme brasileiro sobre a Segunda Guerra Mundial. Então, quando a gente vai pegar um filme, né, uma mídia, como fonte, a gente tem que olhar para todo esse processo com o qual aquele produto cultural foi construído. Qual foi a intencionalidade da narrativa? Quais são os temas que estão sendo destacados em relação ao tema que é proposto, né? O tema geral do filme? Qual é o contexto, então, específico de produção, né? A gente tem que olhar para essas diferentes características que formam o filme. Pensamos mídia e novas tecnologias, nós estamos nos referindo a uma linguagem, a uma nova linguagem que tem jeitos específicos de comunicar, né? Um filme, a gente sabe, ele usa um meio audiovisual, uma história em quadrinhos usa imagem e texto, né? Justapostos, né? Ou em harmonia nesse processo. Então, quando a gente fala de mídia, a gente está falando de um determinado tipo de linguagem. E a ideia é que nós possamos utilizar essa linguagem também no processo educativo. Outro aspecto, né, das mídias, outra dimensão das mídias e das novas tecnologias é que elas não são apenas uma linguagem, elas também são um produto cultural. Então, como produto cultural, elas trazem um conteúdo, né, dentro de um contexto. Então, nós temos as mídias e as novas tecnologias também como conteúdo. E um terceiro aspecto é a questão da expressão. Os produtos culturais veiculados pelos meios de comunicação de massa, eles são também uma expressão artística. Então, eles lidam com toda a questão da construção de sentido, né, da expressão de um universo de valores com os quais nós temos que atentar. Resumindo a história, não se trata apenas de chegar, pegar um filme e passar em sala de aula e etc e tal. Não. Quando a gente vai falar de mídias e novas tecnologias da informação e comunicação na educação, a gente tem que atentar para
que esses itens, eles são uma linguagem específica, eles trazem um conteúdo e são uma expressão de um universo de valores. E que essas 3 dimensões precisam ser consideradas, tanto se nós formos usar essas mídias como um recurso ou como uma fonte com a qual nós vamos discutir e problematizar um determinado conhecimento.